Jovem Crente. Hoje a gente tem alguns convidados aqui novos, bem especiais. A gente vai conversar um pouquinho sobre música na igreja e música na vida cristã. E para a gente convidou, tem o David, que está sempre com a gente aí, escritor do blog, Pedro Vercelino, ele é seminarista, também trabalha com música já há bastante tempo aí, manja bem, e a Janaína, que também é formada no seminário, fez licenciatura em teologia e manja muito de música também. Canta bem. Canta bem. Eu já dá uma palhinha. Canta muito. Tá bom, E eu que sou escritora do blog, você já conhece também. Beleza, a gente vai começar falando sobre música na igreja, para a galera que toca e tal, e é envolvida com isso. A gente conversa, a gente vê muita coisa na internet sobre adoração, né? Só falando sobre adoração, congresso de adoração nas igrejas e tal. Para vocês, na Bíblia, o que seria adoração? Eu acho muito interessante que quando a gente pensa em adoração, a gente meio que põe a adoração só a um momento no culto. Então a adoração é um momento no culto em que eu levanto as minhas mãos, canto algumas músicas e já era. Quando a Bíblia põe a adoração como algo que a gente deve viver, né? A adoração é nada mais, nada menos que uma gratidão a Deus, que pode ser expressa através de música, mas é essa atitude de louvor a Deus por meio do nosso ser, né? Aí eu acho que é muito bem expresso até nos Salmos, através das músicas, mas a adoração em si ela pode ser feita de várias formas, né? E não está isolada só no culto. Aliás, a gente canta muita coisa, a gente não presta atenção, a questão é se a gente está de fato adorando naquele momentinho ali, né? eu acho que uma coisa também legal a gente fazer de ligação é que a adoração, se a gente for pensar ao grosso modo, é muito ligado a ídolo, a alguma coisa, né? Eu adoro, sei lá, alguém, ou uma pessoa, ou um santo, etc. E no momento de... quando você pensa em adoração, não só ligado ao momento da igreja, mas a nossa vida, eu acredito que ter essa noção de que existe alguém que é o foco da minha adoração, né? Então, neste caso, a gente precisa sempre lembrar, e é uma coisa que precisa ser na nossa vida, em pensamentos, em palavras, em ações e na música, que Deus deve ser o principal centro, né? Ele deve ser aquele que é o alvo da nossa adoração. Ele que deve ser exaltado, louvado, glorificado, e não só isso, mas o reconhecimento de quem Ele é, né? Do que Ele faz, do que Ele fez. Então, eu vejo que a adoração também tem esse propósito de focá-lo. Acho que também, até pegando um gancho com o que a Jana disse, a adoração tem muito a ver com o estilo de vida. Eu acho que a gente precisa parar de fazer essa divisão de vou adorar agora e eu desligo a minha chavinha de louvor e eu paro de adorar agora, entendeu? Quando a gente começa a levar a nossa vida com aquele pensamento tipo assim, tudo que eu faço glorifica a Deus e tudo que eu faço louva a Deus, a gente para de dividir o sagrado do profano e lembra que tipo assim, tudo que eu faço ou adoro a Deus ou envergonho o nome dele. E aí acho que até aquele conceito que a gente se cansa de ouvir, mas não entende direito, do próprio Romanos 12, 1 e 2, né? Sacrifício vivo é adoração. Sacrifício vivo não é ao ídolo, mas é ao Deus verdadeiro. E sacrifício vivo é um espírito totalmente devotado e consagrado ao próprio Deus. E a nossa vida, né? Exatamente. Isso é o culto racional, né? Eu acho muito legal isso, porque no Novo Testamento a gente vê muito pouco falar de música, né? São poucos versículos e tal, e a gente vê muito isso aí fazendo adoração como a vida, sendo todo Colossenses, né? Tudo que vocês fizerem, façam no coração para o Senhor e tal. Então é isso, adoração é tudo que a gente faz, a gente tem que fazer adoração. A música, no domingo, com seus amigos, louvando a Deus, é uma parte dessa adoração, e também é. Eu acho que até música é uma manifestação da forma como a gente adora, né? Então, a gente adora. Uma das formas que a gente adora é pela própria música. Eu acho interessante que tem, normalmente cristãos piedosos, a gente vê muito eles manifestando a adoração. A gente pode ver muito senhora, né? A senhora costuma lavar louça e tal, cantando salmos e hinos, e normalmente são coisas que fazem sentido para ela e que ela está pensando naquilo durante o dia dela e colocando realmente em prática na vida dela. Não é uma coisa que está aquém, ela só está cantando, não, é uma coisa que ela vive. A gente falou, vocês falaram, né, sobre um pouquinho, a adoração ela é esse todo da vida cristã.
Mas a música ela tem um papel muito especial para Deus, que a gente vê, talvez pouco no Novo Testamento, mas a gente vê isso de forma muito maior no Antigo Testamento. Deus falando várias vezes sobre música, os salmistas escrevendo e tal. Para vocês, qual que é a importância que Deus tem, que Deus dá pela música? A música ela é muito importante porque ela consegue expressar coisas que de outras formas nós não conseguiríamos. E a música, acho que o Pedro consegue falar um pouco mais disso, mas ela é muito didática, né? E é interessante quando a gente pega pessoas assim que tem problema de memória, não consegue decorar o versículo, mas a música fica na cabeça, né? É verdade. Acho que no Antigo Testamento a música ela é a forma de expressão dos sentimentos de louvor do salmista. Então o salmista ele parece que ele está de frente com Deus e ele se derrama diante de Deus e fala assim: Deus, não aguento mais, ou o Senhor me livra ou o Senhor me livra, se o Senhor não me livrar eu vou morrer, ou o Senhor mata esse cara ou eu morro, ou o Senhor naqueles salmos que Davi canta, né? Ou o Senhor estabelece o reino de Israel, ou as nações vão vir e acabar com a gente. Mas ao mesmo tempo que são louvores públicos, são louvores de joelho no chão, na cama no quarto, né? A gente encontra também aqueles louvores dos salmos, tipo assim: Deus, me perdoa porque eu pequei de novo naquela mesma coisa que eu sei que eu não consigo vencer, mas obrigado porque o Senhor é fiel, misericordioso, me perdoa sempre. E isso é música, isso é louvor no Antigo Testamento. Eu acho que isso é uma coisa que tem faltado muito nas músicas, que é exatamente esse reconhecimento de quem nós somos. Porque as músicas hoje falam muito daquilo que nós precisamos, mas preciso te sentir doido. Eu realmente preciso sentir ele todo dia. Mas é diferente de você falar, nossa, vem 1001 músicas na minha cabeça que eu não vou fazer o favor para o cantor de falar aqui. Músicas que falam da minha necessidade enquanto humana, não da minha necessidade enquanto ser espiritual. E a gente precisa lembrar que nós somos um ser carnal, porque a nossa vida não é aqui. Aqui não é a nossa terra, aqui não é o nosso lugar. E tudo isso aqui vai passar. Então nós precisamos, é diferente você falar, eu preciso de perdão, eu preciso ser transformada, eu preciso ser perdoada porque eu errei, do que você falar, eu preciso da vitória, eu preciso ver a tribulação passar. Não, você não precisa disso. Às vezes você precisa da tribulação para que o caráter de Cristo seja formado em você. Então, essa ideia do bíblico, do teológico, ele está se perdendo, infelizmente, em muitas músicas, porque, infelizmente, a necessidade humana, quanto um homem carnal, está vindo acima das necessidades do homem espiritual. Né? Acho que... Não, e que, para concluir, é o foco principal, nós, como seres espirituais, de focar isso, né? Que é para Deus, né? Não é para nós, para a gente se sentir confortável, para a gente se sentir bem. Não é isso. Acho que, em contrapartida, no Novo Testamento, a música ela tem um teor muito didático teológico, né? A música, ela ensina doutrina. Se a gente for olhar para Efésios 1, Colossenses 1, Filipenses 2, a gente vai perceber que ali, muito possivelmente, alguns estudiosos vão dizer que eram músicas e hinos cantados pela própria igreja, que Paulo incorpora no corpo das cartas. E se a gente olhar para onde elas estão nas cartas, é na parte teológica das cartas, onde Paulo está ensinando o que eles devem crer, mais profundas, que Paulo ensina em Efésios o que Deus fez na Trindade, na salvação e qual o seu propósito. Em Colossenses, quem Cristo é e ele ser coexistente com o Pai, ser desde a fundação do mundo, coisas que a gente não consegue às vezes entender na própria teologia. Eles cantavam isso na igreja. Em Filipenses 2, falando lá da humildade de Jesus. Então, sessões grandemente teológicas da Bíblia eram músicas e hinos cantados na igreja. E isso a gente pode aprender com o próprio Paulo e com a igreja do primeiro século, que música ensina teologia, e que música é didática. Se a gente olhar talvez para os hinos, né, na história da igreja, a gente vai ver que, como na época as pessoas não sabiam ler, muitos não tinham acesso à Bíblia ainda, elas aprendiam teologia por meio da música. Hinos que cantavam sobre o céu, sobre a ressurreição, sobre a esperança da glória de Jesus, sobre a necessidade de arrependimento, sobre os feitos de Deus na criação, todas as coisas que a gente encontra naqueles livros bem grandes de teologia sistemática, eles cantavam de domingo à noite, ou de domingo de manhã na EBD. Então, música expressa sentimentos, mas música expressa doutrina. É esse equilíbrio, né? Você traz, fala assim, meus queridos, mas você traz para o coração aquilo que você talvez já saiba, ou aquilo que você está aprendendo, que você expressa isso com as suas emoções. A música ajuda a palavra de Deus a alcançar o todo do homem, né? O intelecto, as emoções, por isso é importante. Então agora a gente vai falar um pouquinho mais de questões práticas.
todo mundo gosta de música, todo jovem gosta de música, né? Que jovem gosta de música. Agora a gente tem um grande dilema em grupos de louvor, corais, talento versus sinceridade, né? A pessoa, ama cantar, cara, ama louvar o Senhor, só não sabe cantar, entendeu? No banheiro fica legal, né? Mas assim, como é que a gente lida com isso? Porque as pessoas, às vezes a gente tem gente no grupo que canta super bem, mas faz com uma frieza, né? E tem gente lá no banco sentada que canta com o coração, se é uma gente de Deus, só não tem o talento de cantar. Como é que a gente lida com isso aí? Eu venho de uma igreja bem tradicional, né? A gente sempre teve coral, até 10 anos atrás a gente tinha um órgão bem grandão lá na igreja. E, cara, coral era o evento da igreja. Eu achava muito interessante porque a nossa vida girava um pouco em torno disso, porque meus pais, a gente almoçava mais tarde, meus tios, meus primos, meu irmão, todo mundo ensaiava no coral. Eu já não gostava tanto, eu era bem ruimzinho de cantar também, confesso que eu me identifico com você que canta mal. Mas... Só a Joana aqui que canta bem, mas era um evento e eu via às vezes assim, que tinha gente que se esforçava e tava lá e tipo assim, cara, não dava pra ele estar lá, tipo assim, ele ia ajudar muito bem na iluminação, ele ia ajudar muito bem no teatro, ele ia ajudar muito bem tocando, mas parece que um pouquinho da dificuldade que as pessoas têm, tipo assim, eu preciso fazer parte, é aquilo que a gente falou no começo, tipo assim, eu só vou estar adorando de verdade se eu estiver cantando com eles. Então acho que é um pouquinho da gente saber discernir os nossos dons, né? Não vou dizer que música é um dom, mas, cara, a gente tem predisposições para fazer algumas coisas. Então, tipo assim, eu podia muito bem fazer um teatro melhor do que cantar, e ainda bem que eu descobri isso. Senão eu tava lá estragando o coral da igreja até hoje, entendeu? Eu acho também que uma coisa que deve ser ensinada na igreja, inclusive para a equipe de louvor, não só a questão da própria satisfação e contentamento em Deus, pelos talentos que Ele me deu e pelos talentos que Ele não me deu. Porque se eu não sei cantar ou se eu não sei tocar, eu sei fazer outras coisas. E glória a Deus por isso, e eu estou contente com isso, né? Então, trabalhar essa questão da satisfação e, ao mesmo tempo, trabalhar também com a questão da humildade daqueles que estão no grupo de louvor, que sabem e se acham a última bolachinha do pacote. E aí, é uma coisa que a gente precisa lembrar constantemente, não só talentos de música e etc, mas pensar que pequenas coisas, habilidades que eu tenho, nada vem de mim mesmo. Então, assim, ter essa mentalidade é uma coisa que eu sempre falo pra mim mesma, né? Então, assim, às vezes eu vou cantar, a pessoa, você canta tão bem, glória a Deus. Porque se eu acordar amanhã sem voz, eu não tenho nada. Tipo, eu não tenho como ter forças pra fazer a voz voltar. E eu também não fui numa loja e comprei a minha voz. Deus quis me dar. E eu tenho que usá-la para a glória dele, não para a minha própria glória. Então isso é uma coisa que também precisa ser trabalhada na mentalidade dos músicos na igreja. Não só a questão, né, daqueles que não têm o talento e estão, mas aí eu acho que faz parte até do amor ao irmão, ao próximo, de você ser sincero com ele em amor, né? Como você vai exortar inúmeros pecados, você também deve haver essa sinceridade, com cautela, com amor, com prudência, na hora certa, do jeito certo, guiado pelo Espírito Santo de Deus, trabalhando o contentamento e a satisfação, que já é um ensinamento diante disso, e ao mesmo tempo a humildade e a dependência em Deus daqueles que têm, para que não use isso para sua própria glória. Uma questão bem prática é a gente precisa definir o que o grupo de louvor faz na igreja. Ele conduz a igreja à adoração. Então, se você vai conduzir um grupo à adoração, você precisa ser um padrão de excelência para que você conduza esse grupo à excelência. Então, se você não tem um grupo que preza pela excelência, você nunca vai conduzir a igreja a um louvor que preza pela excelência. Então, não me ache que eu sou exclusivista ou taxativo, mas se a gente não tiver um grupo de louvor com as melhores pessoas que cantam, com os melhores músicos que tocam e com a melhor teologia, a gente nunca vai conduzir a igreja a um louvor que agrada a Deus, que expressa o coração e que canta o que a Bíblia diz. E eu ouso dizer que esses critérios ainda tem que ir um pouco mais além, que é a vida com Deus. Sim. Porque é uma coisa que infelizmente acontece, é que a gente sabe que assim, a pessoa toca, a pessoa sabe cantar, ela estudou, ela manja um pouco de Bíblia, porque ela foi assídua a vida inteira na EBD, ou então fez até um seminário, mas ela não tem uma vida com Deus, ela não tem um testemunho de devoção a Deus. E isso no grupo de louvor é uma tristeza, porque a gente vê gente lá cantando, tocando, mas você sabe que a vida está toda zoada durante a semana, sabe? Então, não
basta isso aí. E novamente, eu tenho uma mentalidade de que deve haver esse ensinamento dentro da equipe de louvor. Sim. Cara, você está ministrando adoração, você não está fazendo qualquer coisa, você não está só tocando, só cantando. Sim. Então isso é muito sério. Porque o louvor não é didático só na letra da música. Ele é didático quem está lá, as pessoas estão vendo, conhecem como está tocando, se a pessoa está tocando de qualquer jeito, se a pessoa está adorando. E agora eu queria fazer, pensando nisso, a última pergunta, que também é bem prática, a gente encerra. Para quem toca, para quem canta lá na frente e tal, um pouquinho disso também de performance, mas é um desafio, eu tenho aprendido muito nisso, é um desafio, você está lá na frente, você se concentra para tocar com excelência, para dar o seu melhor, e ao mesmo tempo você está ali com o coração e você quer adorar a Deus. Dicas práticas de como a gente pode fazer para, mesmo que a gente quer fazer com excelência, eu não quero errar a nota, não quero errar o acorde, mas ao mesmo tempo eu quero louvar a Deus, eu quero estar com o coração ali, não fazendo só algo mecânico. Eu resumiria numa frase bem simples. Só faça lá em cima o que você faria lá embaixo. Só levante a mão lá em cima se você levantar a mão lá embaixo. Só dá um pulo lá em cima se você dá um pulo lá embaixo. Só dá uma glória a Deus lá em cima se você dá uma glória a Deus lá embaixo. Sim. Então, não seja lá em cima que você não é fora do momento de adoração que você está exposto ao público. Não faça lá em cima o que você não faz normalmente. Não deixe de ser você adorando. Se você adora lá em cima, dando um pulo, tudo bem. Mas adore lá embaixo, dando um pulo também, seja você por um todo. Entendeu? Eu acho que eu até lançaria uma crítica a todos de igreja, como alguém que estudou música. Eu acho que a gente tem que estudar, a gente tem que fazer tudo para a glória de Deus. Eu acho que quando a gente procura fazer algo para a glória de Deus, a gente procura o nosso máximo e procura cada vez mais ter mais capacidade de fazer aquilo. Eu acho interessante que muitas vezes a gente vai tocar em louvor de igreja, o cara estuda 2 aulas e fica lá tocando violão. Estuda a sua vida, porque você vai gostar de fazer isso, e aí você vai fazer de todo o seu coração, você vai gostar. Então não vai ser nenhum peso, tipo assim, não sei o que fazer, não, tocar violão, cantar, vai ser tão bom pra você, você gosta tanto de fazer aquilo, você vai tocar pra Deus assim, você não vai estar nem preocupado assim, porque é você e Deus ali. Você vai fechar o olho, vai meter aquele acorde assim, toca assim, ó, nota torta, vai envergar tudo, tranquilo, porque você está fazendo aquilo para Deus, você está confortável com aquilo. Agora o ruim é quando a gente não tem técnica e quer louvar a Deus, né? Porque a gente fica preocupado com nota, fica tipo, então estuda. Fica tenso, a gente fica ansioso, acho que é uma coisa bem complicada, né? Cara, se você vai louvar, você não pode estar sendo controlado pelo seu coração de um jeito ruim, né? Com medo, com temor a homens, com ansiedade. Isso é, quanto mais claro você tiver tecnicamente, mais livre você vai estar para louvar o coração. Até que você chega no nível da Jana. E uma coisa que é legal pensar também, porque, por exemplo, eu concordo com tudo isso aí que vocês falaram. Mas, gente, se você vai para o seminário para estudar, para ser pastor, se você acha que isso é importante, também é importante você estudar música para você cantar e tocar na igreja. Também é outra mentalidade que existe muito nas nossas igrejas, né? Dessa mediocridade no louvor. Então, é para Deus. O que importa é que seja para Deus. E a gente você não gasta tempo ensaiando, você não gasta tempo aprendendo músicas novas, se aperfeiçoando e fica sempre naquela coisa. Eu tenho uma crise muito grande, gente. A gente fala assim, não, mas Deus sabe do meu coração. Gente, Deus matou um cara na Bíblia porque ele encostou a mão na arca e a arca ia cair. Vai dizer que o cara não tinha a melhor das intenções. Vai matar você de guitarrista. O problema é que o cara fez. Ele fez o certo do jeito errado, entendeu? Ele tinha a intenção correta, mas não podia pôr a mão na arca. Então, se você está começando agora, não pare de tocar, mas continue estudando, se empenha. É porque é tão gostoso tocar com alguém que sabe tocar. É tão gostoso. Você não está preocupado, tipo assim, putz, a pessoa vai errar, ela vai voltar pro refrão, não, o cara sabe tocar. Vamos louvar a Deus, fecha o olho aí, a gente vai sentir a música, a gente vai ser direcionado. É bem mais tranquilo, então estuda. E uma coisa que eu tenho aprendido também na igreja que eu estou pregando agora é que vocês que sabem tenham tolerância e amor com aqueles que não sabem. Porque tem pessoas que estão começando, estão aprendendo e estão aprendendo para tocar. E tem disponibilidade, exatamente, tem amor pela música e estão aprendendo com o único propósito de cantar e tocar na igreja, mas os bonzão lá, não, você não sabe, não sei o quê. E assim, poxa, se você sabe... Houve um dia que você não soube também. Alguém tem que andar junto com você. E assim, Deus, se Ele te deu
deu essa habilidade, meu querido, não é pra você se achar. Ele te deu isso pra você servir ao corpo. E o servir ao corpo não é só cantando e louvando, mas é você também pondo isso à disposição de uma pessoa que sabe menos que você. Você amando ela, né, que é o primeiro mandamento que a gente deve cumprir, que é amar a Deus acima de todas as coisas ao próximo. Então, poxa, se eu tô vendo meu irmão que ele tá empenhado, que ele quer aprender, por que não também gastar um tempo, meia hora que seja no seu ensaio a mais, pra você passar uns acordes novos pra ele, pra você passar a música com ele, porque ele já está inseguro. Você imagina uma pessoa que não sabe, tá no meio de uma galera que sabe e que não liga pra ele. Você mata a pessoa que tem tudo ali para ser um ótimo adorador e uma ótima pessoa para agregar no ministério ali com você. Eu diria, acho que pensando na nossa conclusão, algo a mais. Não faça do seu ministério de louvor o único ministério que você atua na igreja. O seu serviço da igreja não se resume a tocar de domingo à noite. Você tem que discipular gente, você tem que estudar a Bíblia, você tem que ir na escola dominical, você tem que, se você tiver idade e for homem, se disponibilizar para ser um líder na sua igreja, um presbítero, um diácono da igreja também. Você tem que ser presente no seu ministério de faixa etária, porque você não foi chamado por Deus para tocar de domingo à noite. Você foi chamado por Deus para servi-lo. E servi-lo envolve tocar de domingo à noite. Adorá-lo totalmente. A sua vida é uma adoração. Isso aí, adoração em vida. Gente, é isso aí, espero que vocês tenham gostado. Recadinho rápido assim, para encerrar, de vocês três, para quem é músico, para quem gosta de música. Mateus 22, é meu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e todo o teu entendimento, coloque isso expresso através da música, caminhe com pessoas, utilize isso para ser um veículo de adoração a Deus e de humilhação da sua pessoa diante dele. Compre livros de teologia, estudos de teologia, manda um recadinho para a galera do Jovem Crente, eles disponibilizam uma bibliografia para vocês. Leiam bons livros sobre adoração, você pode mandar mensagem para a galera depois, tem uns bem legais, mas não deixe de estudar para que você faça para Deus da melhor forma possível. E que você peça ao Senhor para Ele te dar um coração como o dele, manso e humilde, como o de Cristo. Dá-me um coração igual ao teu. Isso vai sair. Gente, é isso aí. A gente termina aqui com o pós-noite do nosso vídeo. Espero que vocês tenham gostado do nosso bate-papo. Ame música, porque a música nas mãos de Deus tem potencial muito grande para transformar vidas, beleza? Até o próximo bate-papo. Valeu! Tchau, gente! Valeu!